Olá, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Kogashi. Nós teremos uma aula sobre compostos inorgânicos. Vamos falar um pouquinho sobre ácidos, bases, indicadores e o pH. Seria o tema 8 da apostila de vocês, na página 46. Tive um problema com o nosso equipamento de gravação, né? Então hoje a aula vai ser um pouquinho diferente por slides. Espero que isso não prejudique o andamento dos estudos de vocês. E vamos para lá. Começando um pouquinho, então, falando sobre a introdução. A definição mais comum, que é a definição de Arrhenius, diz que os compostos que são classificados como ácidos são aqueles que você joga ele em meio aquoso, joga eles na água, e eles liberam como o íon H+, tá? Ou também conhecido como íon hidrônio, ou também chamado de prótons, né? Por exemplo, temos uma reação em que o HCl no estado líquido é adicionado à água, ele forma os íons H+, os prótons H+, e o Cl-. Então, por isso que ele é classificado como ácido segundo a definição de Arrhenius. Ao longo do curso nós veremos outras duas definições, mas a mais clássica seria essa mesmo. Em relação à nomenclatura, como funciona para dar nome para um ácido? Os hidrácidos, que são os ácidos que não apresentam oxigênio em sua fórmula, têm nomenclatura padrão de ácido, terminação ídrico. Por exemplo, HF, o elemento flúor, vai ficar ácido fluorídrico. O HCl, o ácido clorídrico. HBr, ácido bromídico. HI, ácido iodídrico. H2S não vai utilizar o nome do enxofre, sim o nome do elemento em latim do enxofre chamado sulfur. Então por isso que ele é apresentado como ácido sulfídrico. E o CN não é um ácido carbonídrico, né? O CN é um composto chamado cianeto, né? um veneno bem famoso em filmes e romances policiais. E a forma ácida dele é chamada de ácido cianídrico. Então percebam que todos eles não apresentam oxigênio em sua composição. Por isso todos eles têm o padrão terminação ídrico. Tranquilo por enquanto? Vamos para o segundo grupo de ácidos, ou seja, os oxiácidos. Por padrão, todo oxiácido, como o próprio nome já diz, eles apresentam oxigênio em sua fórmula. E o ácido do tipo oxiácido, ele vai ter algumas diferenças. Vamos analisar o seguinte grupo aqui embaixo. Esses ácidos que a gente classifica como ácidos padrão, todos eles vão ter a terminação ico. Então, o ácido clórico, nítrico, carbônico, sulfúrico e fosfórico. Percebam o primeiro probleminha. A quantidade de hidrogênios e de oxigênios não é fixa, né? Eu tenho ácidos com um hidrogênio só, com 2 ou com 3, ácido com 3 ou com 4 oxigênios. Então, eles são ácidos que a fórmula deles é um pouco mais confusa, né? Diferente dos hidratos que nós vimos anteriormente. Então, para facilitar, vamos observar o seguinte. Olha esses elementos em destaque, que eu coloquei aqui em vermelho. Cloro, nitrogênio, carbono, enxofre e fósforo. Vamos montar uma frase, um macete, para a gente decorar eles de forma um pouco mais simplificada. Então, vocês vão escrever a seguinte frase na vertical. Clara não comeu seu pudim. Tá? Representando os elementos centrais. Todos os ácidos eles têm que ter hidrogênio para liberar. Então, a gente coloca o hidrogênio na esquerda na fórmula e o oxigênio na direita da fórmula, porque, lembrando, são oxiácidos. Depois que eu fiz isso, então, Clara não comeu seu pudim, hidrogênios à esquerda, oxigênio à direita. O número de cada um deles vai ficar pula, pula, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Então a gente forma o grupo dos oxiácidos que a gente chama de oxiácidos padrão. Todos eles têm a terminação ico. Ô Gacho, por que você está falando dessa forma? Por que tem esse macete? Porque o grupo dos oxiácidos apresenta uma variação. Eu posso ter os oxiácidos padrão, como nós já vimos agora, mas também podemos ter algumas variações. Por exemplo, vou pegar aqui o HCl3 como exemplo, né, o ácido clórico, e vou fazer algumas alterações com ele. Por exemplo, se eu tiver o ácido clórico HCl3, mas eu removo um oxigênio dele, a nomenclatura dele muda, ele não vai ser mais o ácido clórico. Ele passa a chamar com terminação oso. Então, de HCl3 mudamos para HCl2 e a nomenclatura muda para ácido cloroso e não mais ácido clórico. Eu posso ainda fazer uma segunda variação e retirar mais um oxigênio em seguida. Então, do ácido padrão, que era o HCl3, nós tiramos 2 oxigênios, ficando com a fórmula de HClO. A nomenclatura dele agora vai adquirir um prefixo hipo e a terminação oso, ou seja, ele agora vai ser chamado de ácido hipocloroso. E ainda existe um terceiro tipo de variação. Eu posso pegar esse ácido padrão e, em vez de retirar, eu faço uma adição. Eu adiciono um átomo de oxigênio. E aí vai acontecer o seguinte, eu vou ter que adicionar o prefixo per e manter a terminação ico, né? Lembrando que o ácido padrão era HClO3, ácido clórico. Então acrescentamos o prefixo per antes do nome. Então de HClO3
Para HClO4, ele se chama agora ácido perclórico. Tá? Então, revisando essa nomenclatura, nós temos o ácido padrão, que a terminação era ico. Eu posso pegar esse padrão, retirar um oxigênio dele, mudando a terminação para oso. Posso retirar 2 oxigênios e a terminação fica oso com prefixo ipo. E posso adicionar o oxigênio da fórmula padrão. Eu adiciono o prefixo per, mantendo a terminação ico. Então, mostrando aqui embaixo, o HNO3 é o ácido padrão. Posso retirar um oxigênio, posso retirar 2 oxigênios, ou posso adicionar oxigênio. Tenta adivinhar aí como ficaria a nomenclatura desse ácido padrão, do ácido padrão menos 1 oxigênio, padrão menos 2 oxigênios e padrão mais 1 oxigênio. Como ficaria? Tente pausar o vídeo e continue. Se você acertou, vai ficar com essa nomenclatura aqui. O ácido padrão é um ácido nítrico, com 1 oxigênio a menos, nitroso, com 2 oxigênios a menos, hiponitroso, e com 1 oxigênio a mais, pernítrico. Tranquilo por enquanto? Em relação à classificação, temos um ácido que a gente classifica como monoácido ou monoprótico, um ácido que é o diácido ou diprótico, um triácido e o triprótico. Se vocês observarem aqui, eu coloquei alguns exemplos, um par de exemplos para cada um deles. Tente identificar o que classificaria eles segundo esse critério. O que faz um ácido ser classificado como monoprótico, ou monoácido, um diácido ou um triácido? Consegue encontrar algum padrão? Provavelmente você matou a charada. É bem fácil. Basta observar a quantidade de hidrogênios que cada um deles apresenta. Por exemplo, um monoácido apresenta apenas um hidrogênio em sua fórmula. Um diácido, 2 hidrogênios, e um triácido, 3 hidrogênios. Tá? Então, é daí que vem a fórmula. Aqui temos um ácido novo, que nós não tínhamos falado antes, que é o ácido bórico. Tá? Ele não é um ácido muito cobrado, mas está aí a fórmula para quem tiver curiosidade. Em relação à força dos ácidos, ou seja, quando a gente está falando se um ácido é forte ou fraco, não queremos dizer se esse ácido ele corrói muito uma substância. O critério de força de um ácido simplesmente é a porcentagem de moléculas que são capazes de sofrer uma reação de ionização. Como assim, Kogashi? Olha o exemplo aqui embaixo. Pego aqui 100 moléculas de HCl no estado líquido. Dessas 100 moléculas, após a adição em meio aquoso, elas liberaram 100H+, e 100Cl-. Ou seja, todas as moléculas de HCl foram ionizadas, com 100% de ionização, por isso um ácido muito forte. Embaixo nós temos aqui o HCN, o ácido cianídrico. Nós podemos observar o seguinte, das 100 moléculas originais de HCN, 99 não sofreram ionização, mantiveram a sua fórmula normal. Em seguida, uma molécula ionizou formando um H+, e um CN-. Ou seja, esse ácido aqui teve uma ionização bem baixa, né? Apenas uma molécula de 100 ionizaram, 1% apenas, considerando um ácido fraco. Tudo tranquilo por enquanto? Então, em relação aqui ao grau de ionização, que mede essa força de um ácido, é uma fórmula química com símbolo alfa, em que a gente vai medir, então, o número de moléculas ionizadas dentro do total que nós tínhamos originalmente. Eu tenho que multiplicar por 100, porque esse grau de ionização ele é uma porcentagem. A partir desse cálculo, nós podemos obter os valores, que fica da seguinte fórmula. Para baixo de 5%, um ácido que apenas menos 5% ou menos das moléculas sofrem ionização, é classificado como um ácido fraco. Se esse alfa ficar entre 5% e 50%, nós temos um ácido considerado como moderado. Caso a ionização supere 50%, ou seja, mais de 50% das moléculas liberaram o íon H+, eu considero ela um ácido fraco, um ácido do tipo forte. Tranquilo, né? É só você pegar na questão qual que é o número de moléculas totais, né? Colocar na parte de baixo da fórmula, lembrando a fórmula aqui novamente. Coloca o número total de moléculas que você tinha, seja ela 1 mol, 2 mols, o que a questão vai fornecer, e coloca em cima quantas moléculas que sofreram ionização. Multiplica por 100 e joga na porcentagem. Esse valor aqui vai definir se o ácido é forte, fraco ou moderado. Uma outra forma de a gente medir a força de um ácido seria de uma forma um pouco mais teórica, que é mais fácil, que é mais simples e não precisamos fazer cálculos. Por exemplo, para os hidrácidos. Se o hidrácido for da família 7A, eu considero ele como um ácido forte, exceto o ácido fluorídrico, a única exceção da família 7A, que é classificado como ácido moderado. Todo o restante dos ácidos vão ser considerados ácidos fracos. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui o ácido clorídrico, o ácido bromídico, o ácido iodídrico, todos são halogênios da família 7A, considero ácidos fortes. O ácido sulfídrico e o cianídrico entram na restante, então são considerados ácidos fracos, pois não apresentam um halogênio na sua composição. Em relação aos oxiácidos, nós temos que fazer a seguinte fórmula. Você pega a fórmula do ácido em questão, coloca a quantidade de oxigênios e subtrai de hidrogênios.
Quanto maior essa conta, mais forte vai ser o ácido. Então, 3 e 2, um ácido considerado forte. 1, ácido moderado. 0, ácido fraco. Para facilitar, podemos associar da seguinte forma. 3 e 2 fortes e 1 e 0 do tipo fraco. Tá? Para facilitar o nosso cálculo. Como que fica então? Temos o exemplo aqui do H2SO4, o ácido sulfúrico. São 4 oxigênios subtraindo 2 hidrogênios. A fórmula, então, dá 2. Ou seja, esse ácido aqui é considerado um ácido do tipo forte. Né? Então, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios. Fazendo a mesma coisa para o ácido fosfórico. 4 oxigênios tira 3 hidrogênios. Então, nossa conta aqui deu o valor de 1. Ou seja, esse ácido aqui é considerado um ácido moderado. Então, o que importa é sempre o oxigênio subtraído do número de hidrogênios. Tranquilo por enquanto? Toma muito cuidado com o seguinte, o ácido carbônico, que é H2CO3. Pela fórmula ficaria então 3 oxigênios subtraindo 2 hidrogênios. A conta daria 1, que ficaria ele como um ácido moderado. Porém, ele vai ser considerado um ácido de natureza fraca. Por quê? Embora ele tenha essa fórmula que a conta de 1, o ácido carbônico é um ácido que ele tem a capacidade de sofrer duas reações químicas possíveis. Uma delas é a reação de ionização, em que ele liberaria o íon H+, né, o próton H+, sobrando aqui o ânion CO3-2, ou ele pode dissociar formando água e gás carbônico. Preferencialmente, o ácido carbônico sofre essa reação aqui, formando água e gás carbônico. Então, uma baixa quantidade de moléculas não sofre uma ionização. Logo, se ele não ioniza, o grau de ionização dele é baixo, então ele é considerado um ácido fraco, não moderado. Tá? Tome muito cuidado com ele, porque é um ácido muito cobrado nos vestibulares, exatamente por ele ser considerado uma exceção. Ele praticamente não ioniza, e sim sofre uma quebra formando água e gás carbônico. Tranquilo por enquanto? Então, finalizamos a parte dos ácidos, vamos para bases agora. Base segundo a definição de Arrhenius, como nós vimos a definição para ácido. Para as bases é tranquilo também. São compostos químicos que você joga ele em meio aquoso, joga ele na água, e ele forma os íons hidroxila, ou seja, íons OH-. Né? Como exemplo aqui nós temos o hidróxido de sódio, o NaOH. Ele é uma substância que se encontra em estado sólido, geralmente, ou em solução aquosa. Só que se você coloca ele em meio aquoso, ele tende a formar os dois íons, Na+, e como íon característico de uma base, a hidroxila, ou OH-. A nomenclatura da base é bem mais fácil do que a nomenclatura dos ácidos. Todos eles vão ser hidróxido de e o nome do elemento está ligado com a própria hidroxila. Por exemplo, aqui nós temos o NaOH, KOH, NH4OH e assim por diante. Então, todos eles, hidróxido de e o nome do elemento em seguida, está ligado à hidroxila. Por exemplo, hidróxido de sódio, K, que é o elemento potássio, NH4, o elemento amônio, cuidado para não confundir com NH3, que é a amônia, e NH4, amônio. Hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio. Então, vejam que não importa para a gente quantas hidroxilas estão ligadas. No ácido tinha muita peculiaridade, né? Dependendo da quantidade de oxigênio que estavam na fórmula. Aqui não é o caso. Aqui todos eles vão ser hidróxido e o nome do elemento. Bem mais fácil, não é? Porém, quando nós temos elementos da família B, são elementos que eles têm NOx ou carga variável. Então, tem aqui o cobre com carga mais 1, cobre com carga mais 2. E por isso eles podem formar umas variações de bases. Por exemplo, tem o COH e tem o COH2. Para a diferenciação do outro é fácil. Você coloca cobre 1 para o COH e cobre 2 para o COH2. FeOH2 então vai ser o ferro 2 e o FeOH3 hidróxido de ferro 3. Tá? Você pode utilizar uma nomenclatura também de oso e ico, semelhante aos ácidos. Então, o ico é o que tem o NOx maior, né? Que no caso maior número de hidroxilas. E o oso é o que tem menos, né? Lembra para o oxiácido como funcionava? O ico era o padrão, tirava um oxigênio e ia para oso. É semelhante, tá? Mas tome muito cuidado que não é o número de hidroxilas, e sim a carga do íon, ou seja, a carga do ferro ou do cobre que vai definir isso, se ele é 1 ou 2. Por exemplo, esse ferro aqui, na hora que ele faz uma ionização, essa base, FeOH3 ioniza formando 3 hidroxilas, ou seja, 3 OH-. Se ele tem 3 hidroxilas de carga negativa, o Fe, então, ele tem carga mais 3. Por isso que o FeOH3 tem carga, é chamada também de hidróxido de ferro 3, não pelo número de hidroxilas, mas sim pela carga, pelo NOx do ferro aqui, que é mais 3. Tranquilo por enquanto? Em relação à classificação, vocês vão tirar de letra agora. Temos um exemplo de classificação com monobase, dibase e tribase. Antes de eu passar ao próximo slide, será que você consegue colocar alguns exemplos de quem seria uma monobase,
quem seria uma dibase e quem seria uma tribase, e qual seria a definição de cada uma delas? Pause o vídeo e tente resolver. Temos aqui então a resposta. Uma monobase tem uma hidroxila, por exemplo, o hidróxido de sódio ou hidróxido de lítio no caso, né? Uma dibase com duas hidroxilas, com o hidróxido de cálcio, hidróxido de cobre 2, aqui por exemplo, e uma tribase com três hidroxilas, hidróxido de alumínio e hidróxido de ferro como exemplo, né? Então, como nos ácidos, o que diferencia para a gente é a quantidade de OH de cada molécula para essa classificação. Em relação à força das bases, novamente, relembrando força de um ácido de uma base, eu quero saber qual é a porcentagem de moléculas que sofrem dissociação. Temos uma novidade aqui. Quando nós estávamos falando do ácido, eu falei em ionização. E agora nós estamos falando em dissociação. Qual que é a diferença de uma para outra? No caso dos ácidos, eles são compostos moleculares. Eles não apresentam carga originalmente. Eles fazem ligação covalente. Então, na hora que eles entram em meio aquoso, a própria molécula de água força uma ionização, força o aparecimento de H+, e Cl-, por exemplo. Então, a água ionizava, criava íons onde não existiam previamente. Enquanto as bases são compostos de natureza iônica, ou seja, já eram íons já pré-existentes. Na hora que eles são dissolvidos em meio aquoso, eles apenas são separados, eles são dissociados. Então, ionização para ácidos, quando o composto é covalente, e eles formam íons que não existiam antes. Agora, no caso das bases dos sais, eles já são compostos de natureza iônica. Os íons já estavam formados, eles são apenas dissociados, ou seja, separados. A fórmula dele serve da mesma forma, do mesmo jeito que o dos ácidos, seja para base, seja para um ácido. E em cima, no caso de base, seriam então moléculas dissociadas, não mais ionizadas, sobre as moléculas totais, multiplicado por 100, porque nós temos que obter uma porcentagem. Os valores também são os mesmos para os átomos. Se o número de moléculas ionizadas, né, o grau de ionização nosso, fica abaixo de 5%, temos uma base fraca. Se o valor ficar entre 5% e 50%, uma base moderada, e uma base com uma ionização acima de 50%, ou seja, mais de 50% das moléculas sofrem ionização, temos o exemplo de uma base forte. Para facilitar, temos o seguinte dica também. Você pode associar pela família. A família 1A e 2A, da tabela periódica, ou seja, de metais alcalinos e alcalinos terrosos, formam bases fortes. Até por isso são chamados metais alcalinos. Né? Alcalino é sinônimo de base, ou básico. Família 3A é uma base moderada. E o restante é tudo uma base fraca. Então, como exemplo, NaOH tem um elemento sódio que é da família 1. Então, uma base forte. A LOH3 temos o único representante, né, que formam bases, né, da família 3. Base moderada. E NH4OH, uma base fraca. Tranquilo por enquanto? Seguindo com o conteúdo de pH e pOH, é um conteúdo simples. Ele é apenas uma escala que mede a acidez ou a alcalinidade. Né? A acidez no caso do pH e a alcalinidade no pOH. Mas, na verdade, tanto uma escala quanto a outra mede os dois. Como que ela funciona? É uma escala que ela vai de 0 até 14, seja na escala de pH, como nós temos aqui em cima, ou de 14 até 0 na escala de pOH. Perceba que uma é invertida da outra. A escala de pH de 0 até 14 e a escala de pOH de 14 até 0. O ponto no meio, que é o valor de 7, tanto para o pH quanto para o pOH, é um ambiente neutro, seja para a água, por exemplo. Né? Então, na água, nós temos o pH neutro de 7 e o pOH neutro de 7 também. Quando o pH ele fica para valores abaixo de 7, menores que 7, é o meio ácido. Cuidado, na escala de pOH, seriam valores para cima de 7. Quando o valor de pH supera o valor de 7, de 8 em diante, eu tenho meio básico ou alcalino. Na escala de pOH, como ela é invertida, valores menores que 7 ficam um pH alcalino. Tá? Então, cuidado. Escala de pH, valor 7 é neutro, para baixo ácido, para cima básico. Na escala de pOH, valores para baixo do valor do pOH tem um valor alcalino, básico. Valores para cima de 7 na escala de pOH é o valor ácido. Tá? Tome muito cuidado para qual a escala você está olhando. Uma característica bem comum são algumas formas para calcular esse pH. A primeira relação, o pH mais o pOH, acabam resultando no valor 14. Por exemplo, a água. Em uma escala, ela tem pH de 7, pOH de 7 também. 7 mais 7, 14. Se você pegar um ácido muito forte com pH 1, na escala de pOH, ela vai dar o valor 13. 1 mais 13, 14. Ou seja, não importa a substância que você tenha.
o pH mais o pH dela, nessa temperatura, equivale ao valor 14. Como que é calculado o pH? E aí vem um pequeno problema para a gente, né? Porque o pH ele depende de uma fórmula matemática que mexe com o logaritmo. Então, seria o cologaritmo, na verdade, né? O logaritmo negativo. Então, o pH é calculado pelo menos logaritmo da concentração de H+, sendo que aparecer colchete na química significa concentração em mol por litro. Para o pOH, a mesma coisa. A única diferença é que nós temos aqui a concentração de hidroxila, de OH-. Para não ficar muito abstrato, vamos fazer um exemplo aqui. Calculando o pH, considere um ácido cuja concentração de H+, vale 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, nós temos aqui o valor de concentração. Quando eu disse isso no enunciado, eu quero dizer que a concentração, né, o colchete aqui do H+, vale 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, vamos jogar na fórmula. pH é igual a menos log de H+. Continuando, substituindo aqui o valor de H+, para 1 vezes 10 a menos 3. Então, pH é menos log de 1 vezes 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3, ou 1 vezes qualquer número que seja, não vai fazer diferença. Né? 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3. Então, o que importa nessa conta aqui é apenas o 10 a menos 3. Então, suprimir aqui o valor 1. Então, ficamos aqui com pH menos log de 10 a menos 3. Propriedade do logaritmo. Quando você tem um expoente aqui no seu número da frente, você pode tombar esse número para frente, passar ele multiplicando o logaritmo, retirando ele do expoente. Então, nós temos aqui que o pH fica menos da fórmula, desce o expoente lá, que é o expoente negativo menos 3, logaritmo de 10. Então, temos aqui menos com menos, jogo de sinal, fica 3. Cuidado! Quando você não encontra nenhum valor aqui no logaritmo, sempre o logaritmo a gente tem que ter uma base. Essa base aqui é o valor 10, que ela estava omitida. Lembrando que o logaritmo da base 10, o 10 é omitido, ele não necessariamente tem que aparecer. Quando tem aqui o logaritmo de 10 na base 10, nós queremos saber qual que seria o expoente dessa base 10 e que o resultado da conta é 10. Ou seja, qual é o expoente desse 10? Eu posso substituir isso aqui por 1, ou seja, 10 elevado à primeira dá o valor de 10 aqui. Ou seja, é como se nós tivéssemos cortado, né, o logaritmo de 10 na base 10 pelo valor 1. Então, 3 vezes 1, temos aqui ao final de pH 3. É uma forma um pouquinho complicada, né, por conta do conhecimento prévio de logaritmo lá da matemática que é necessário para resolver essa questão. Uma curiosidade, nós fizemos todo o cálculo aqui. Se vocês analisarem lá no começo da questão, a concentração de H+ era 1 vezes 10 menos 3. Na hora que nós terminamos o cálculo, obtivemos o pH de 3. Uma dica para vocês. Caso eu tenha aqui esse valor 1 vezes 10 alguma coisa, esse 1 aqui nós podemos ignorar. Tá? Só serve quando temos 1 aqui na frente. E esquecer todos os valores aqui de baixo e trabalhar com o valor do expoente. Se no início eu tinha 1 vezes 10 a menos 3, o pH vale 3. Se fosse 1 vezes 10 a menos 4, o pH seria 4. 1 vezes 10 a menos 9, o pH seria 9. Né? Então, apenas quando é 1 vezes e a potência de 10. Né? Podemos ignorar todo o restante do cálculo e tombar o expoente para facilitar nossos exercícios. Então, quando o pH deu 3, nós temos aqui um exemplo de uma solução com pH ácido. Lembrando que nós podemos fazer também em algumas questões o cálculo do pOH apenas utilizando a fórmula. O pH junto com o pOH tem que dar o valor de 14. Se o pH já era 3 originalmente, o que está faltando para 14 é o valor do pH, ou seja, o valor de 11. Então, nós temos aqui as duas escalas. O pH dessa substância é 3 e o pOH dela 11. Tá? Não importa em qual escala que eu esteja olhando, para baixo de 7 na escala de pH, ácido. Para cima de 7 na escala de pOH, ácido também. Tranquilo nesse exemplo? Se tiver alguma dúvida, sei que essa parte é um pouco complicada, pause o vídeo, retorne e tenta entender novamente o que foi explicado. Seguindo para a parte dos indicadores, o que seriam isso? São substâncias químicas que elas têm a capacidade de alterar a cor, dependendo do pH que você está mergulhando ela. Então você pode colocar ela em contato com um ácido, com uma base, com um ambiente neutro. Ela vai indicar para você se você está diante de uma substância ácida, básica ou neutra. Os mais famosos que vão aparecer no vestibular é a fenolftaleína e o papertonazol. Fenolftaleína é um líquido incolor que ele pode adquirir essas duas colorações. Ele fica com um rosa bem intenso se você pinga ele, goteja ele em um ambiente que tenha natureza alcalina ou básica. Então ele fica com essa coloração aqui rosa. Porém, se ela estiver num ambiente neutro, ela não tem coloração nenhuma, ela permanece incolor. Tá? Então se você tiver água, por exemplo, pingar a fenolftaleína, o copo não vai alterar cor nenhuma. Tá?
Então ela não acaba não sendo um indicador tão bom assim, porque você não sabe se dentro desse copo aqui você encontra água, por exemplo, ou um ácido muito concentrado, porque tanto um meio quanto o outro, ela tem natureza incolor, tem coloração incolor. Um indicador que é um pouco mais útil para a gente, um pouco mais assim, interessante, seriam os papéis de tornassol. São fitas de papéis mesmo, em que elas conseguem mudar de coloração dependendo do ambiente que elas se encontram. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 frascos. E nós temos dois tipos de papel de tornassol. Papel de tornassol de cor azul e papel de tornassol de cor vermelha. Como que ele é utilizado para medir o pH? Você mergulha os dois papéis de tornassol dentro da solução. Se você estiver diante de um meio básico alcalino, vai acontecer o seguinte: o papel que é de cor vermelha muda para a coloração azul. Então, no final, você vai se deparar com dois papéis azuis. Se você estiver diante de um meio ácido, o papel que era azul vai mudar a coloração dele para vermelho. Então, você vai ficar com dois papéis vermelhos. Agora, se nenhum azul muda de cor e nem o vermelho muda de cor, você está diante de um ambiente neutro, que o pH não tem essa característica nem de ser ácido nem básico. Tá? Então, se novamente o vermelho mudando para azul, você tem o pH básico ou alcalino. O azul mudando para o vermelho, você tem o pH ácido. E, sem alteração de cor, o pH neutro. Tá? Então, para facilitar, pense que o papel etanol seria quase que o oposto da fenolftaleína. A fenolftaleína é rosa em meio alcalino ou básico. O papel etanol ele fica rosa ou vermelho, né, no caso, no meio ácido, tá? Então é invertido. Fenolftaleína rosa no meio alcalino e papel etanol rosa no meio ácido, para facilitar a vida de vocês. Tranquilo? Então, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Na próxima aula nós veremos o conteúdo sobre sais e óxidos. Nós teremos a finalização das funções inorgânicas. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula nesse formato de slides. E qualquer dúvida, qualquer comentário, coloque aí, publique aí nos comentários do YouTube, né? Digam a sugestão de vocês, se vocês preferiram a aula anterior com gravação, a atual com slides. E sugestões ou críticas ou mesmo dúvidas, podem entrar em contato com a gente. E por hoje é só. Bons estudos, gente!